A Carolina Guimarães está sempre às terças. Deixa eu pegar as informações direitinho. Olha só, 7 organizações da sociedade civil lançaram essa semana a Agenda Propositiva para a cidade de São Paulo, Mobilidade e Clima. É uma publicação direcionada aos candidatos à prefeitura e ao legislativo municipal e tem propostas para esse setor. A agenda foi elaborada pela Ciclocidade, Cidade a Pé, Greenpeace, IDEC, que é o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o Instituto Saúde e Sustentabilidade, Sampapé e, é claro, a Rede Nossa São Paulo. E é com a Carolina Guimarães que a gente conversa agora para trazer os detalhes. Oi, Carol, tudo bom? Tudo bom com vocês? Sim, estamos muito felizes com esse lançamento, que é o reflexo de um trabalho que começou desde o ano passado. Essas organizações, junto com outras organizações da sociedade civil, já vêm se articulando desde as eleições de 2016 para trazer esse tema da mobilidade, né, para pautar as eleições municipais. A gente acredita muito que as eleições municipais são uma janela de oportunidade para mudar o rumo dessa agenda urbana, que a gente está vendo que tem muitos desafios e esses desafios podem ser superados. Então, a gente foi se qualificando e colocando conjuntamente vários esforços para propor essa agenda. E essa agenda vai ser um instrumento de incidência, como você disse, tanto para o executivo como para o legislativo. O que é interessante é, quando a gente estava montando ela, a gente levou em conta uma série de premissas. Então, a gente levou em conta, por exemplo, princípios. Agenda 2030, que é uma agenda macro, que leva todos para o mesmo objetivo e uma visão de futuro. Então, a gente levou isso em consideração, os objetivos de desenvolvimento sustentáveis. A gente levou em consideração a redução das desigualdades. Então, como que a gente pode trabalhar com a mobilidade para a redução das desigualdades numa cidade tão desigual como São Paulo? A gente também levou em consideração a escala metropolitana, porque a gente sabe que existem muitas dinâmicas entre cidades, especialmente quando a gente fala de mobilidade, né? Os outros valores que a gente colocou a cidade não começa a cada 4 anos, então tanto planos ou leis que foram aprovados, né, em gestões passadas devem ter continuidade para a gente continuar seguindo, né, para a gente ir avançando. Como também os esforços, né, colocados da sociedade civil, a participação social, que é regulamentada por lei, deve ser considerada ao mesmo tempo que o trabalho, né, do setor público nesses planos. Então, a gente tem que, tanto a participação, elas têm que estar continuada, mas também um respeito nesses planos e leis por essa participação e por todos esses esforços, né, nesse momento. E aí a gente também fala nessa agenda como a mobilidade é um tema transversal. Ela é tanto um direito por si só, garantido na lei, né, na nossa Constituição, mas ela também é um meio, porque para as pessoas conseguirem educação, saúde, elas precisam chegar lá. E a gente sabe, né, infelizmente, na cidade de São Paulo, que muita gente deixa de fazer coisas pelo preço da passagem. Então, a acessibilidade é um grande desafio. E a gente teve vários olhares, porque a gente sabe que a gente vive numa sociedade que ela não é igual para todos. Então, a gente precisa ter um certo cuidado para certos públicos para a gente chegar no momento de equidade, né? Então, a gente tem um olhar para a primeira infância, a gente tem um olhar de gênero, para a população LGBTQI+, também entendendo que a sociedade está envelhecendo e a gente precisa pensar nisso também, e também para um olhar para a acessibilidade. Eu queria que você desse exemplos concretos de mudanças possíveis que vocês apontam. Tá, eu acho que o que é interessante aqui é que a gente não está inventando a roda. Então, a gente se qualificou realmente o que existe de plano na cidade que fala sobre a mobilidade, tanto diretamente ou indiretamente, que a gente tem que colocar em prática e a gente não está colocando. A gente está muito aquém dos planos, né? Então, a gente está falando de plano de mobilidade, plano diretor, plano de segurança viária, lei de zoneamento, entre outros, assim, a gente elencou 11 planos. Então, propostas, a gente elencou propostas em vários eixos, e também na frente, cidade, mobilidade a pé, bicicleta e transporte coletivo. Então, por exemplo, um exemplo concreto é redução dos tempos de deslocamento. Então, a gente fala sobre diminuir distância entre trabalho e moradia.
A gente sabe que quando a gente fala sobre isso, a gente não está falando só de mobilidade, a gente está falando de planejamento urbano e também habitação. Mas é importante a gente levar esses incentivos e pensar na cidade de maneira mais descentralizada, né? De maneira policêntrica. Então, a gente quer tanto que tenha mais emprego nas periferias, então as pessoas possam caminhar para os seus empregos e não perder tanto tempo no transporte público, como também fortalecer o investimento em corredores de ônibus, por exemplo. Então, você dá mais qualidade, você dá mais eficiência para o transporte público e faz com que mais pessoas usem o transporte público. E quando a gente fala de infraestrutura, a gente está falando de infraestrutura para o transporte coletivo, mas a gente também traz propostas para a mobilidade ativa. Então, quando a gente está falando de calçadas, a gente está falando de ter uma acessibilidade boa, uma largura suficiente, especialmente quando a gente está falando agora de pandemia, né? E a gente sabe que muitas das nossas calçadas não têm nem 2 metros de largura. A gente está falando também de distribuição desses recursos. Então, como que a gente consegue distribuir esses recursos, especialmente para a periferia? Outro tema que eu acho que é muito importante, e muitas vezes a gente não tangibiliza ele, é a poluição do ar, que mata muitas pessoas através do material particulado. A gente tem dados de 2011 que mataram 4.000 pessoas através do material particulado que sai da combustão, né? E a gente, como que a gente pode fazer isso? Então, a gente pode fazer através de um melhor monitoramento, através das novas frotas de ônibus, né? A concessão, os ônibus têm que apresentar um plano de frotas. E a cidade de São Paulo tem que zerar as emissões até 2038. E a gente está demorando muito para começar isso. E tem espaços participativos, como o Confrota, onde a sociedade civil tem espaço e cadeira. E isso não está avançando. Os planos de frota para mudança para a frota verde, né, para a frota elétrica, não está avançando, está tudo parado. Então, São Paulo é muito rico de diagnóstico, de plano, mas as coisas não avançam. Então, essa agenda é mais aqui, ó. Em cada proposta, a gente tem o porquê e o como. Então, eu convido a todos, né, porque não consigo falar aqui de todas as propostas, são mais de 20 propostas, mas é muito interessante, porque é muito didático o material e o que a gente está pautando a gente precisa de uma mobilidade inclusiva, acessível para todos, integrada. A gente precisa dos diferentes modais integrados para que a gente tenha uma melhor qualidade de vida. Sim, quem quiser ter acesso, inclusive, é só entrar no nossasaopaulo.org.br, o material está todo lá. Carol, você acha que já citou um pouquinho como essa discussão agora tem a questão da pandemia embutida, né? Porque eu lembro que a gente conversou na sexta-feira passada sobre uma das rodadas da pesquisa da Rede Nossa São Paulo em relação ao comportamento na pandemia, e a pesquisa traz que, ao mesmo tempo que tem muita gente passando a andar mais a pé por conta do isolamento, por conta de manter distância social, tem muita gente também passando a usar mais o carro, para não pegar justamente o transporte público. Então são todas questões que vão ser discutidas de alguma forma, que terão que ser discutidas de alguma forma, pelos eleitos, pelos candidatos, por todo mundo que está pensando a cidade de São Paulo agora no futuro, né? Com certeza, eu acho que a mobilidade, pelos vários desafios, veio para o centro da agenda, tanto política, mas como, urbana. Então, eu acho que a mobilidade é um grande desafio. Uma das propostas para a gente também, que a gente coloca nessa agenda, é ter um fundo extratarifário para transporte, para, por exemplo, em situações como essa, poder financiar o transporte público, que agora está passando por um super desafio de como ele vai ser financiado. E, com certeza, você não ter investido por tanto tempo, né, dando qualidade para esse transporte público, o transporte público vem perdendo passageiros, especialmente por serviços de aplicativo, e, especialmente nesse momento, vai continuar perdendo passageiros até que todos os ônibus garantam um espaçamento mínimo e a gente consiga conter um pouco esse medo, mas é normal esse medo. Então, a nossa contraproposta tenta não ir para o carro, né, mas fortalecer a mobilidade ativa. E fortalecer a mobilidade ativa requer muita infraestrutura, conscientização, né? Mas claro que tem gente que mora muito longe do trabalho e você não pode exigir que a pessoa ande para o trabalho, sabe? Então, assim, existem limites
é realmente muito complexo na cidade, que são estruturantes e são desiguais. Então, essa é uma oportunidade, né? As eleições é uma oportunidade para trazer todas essas pautas. Agora, é claro que vocês vão apresentar isso para os candidatos, seja vereador, seja prefeito, mas há também um material para que a população possa se apropriar dessa discussão, né, Carol? Exatamente, a gente já vem apresentando, especialmente para os candidatos a prefeito e prefeita, né, ao executivo, a gente vai fazer isso para o legislativo, e esse material a gente tentou não ser tão técnico, mas é difícil, porque ao mesmo tempo a gente queria trazer todo esse arcabouço legal, né, de estatutos, leis, planos, para mostrar tudo que a gente tem. Mas o que é interessante é que a gente está conversando com mídias alternativas, mídias periféricas, como a Agência Mural, e eles estão trazendo outras narrativas a partir desse documento. Então, trazendo, tipo, histórias de pessoas que perdem, por exemplo, 2 horas no transporte para chegar no trabalho. Então, eu acho que isso traz um lado humano e traz a dor, o sofrimento dessas pessoas também. E a gente espera que a partir dessas histórias e a partir do próprio conhecimento da população com esse material, eles possam utilizar isso para através do seu voto, né? Através do debate, trazer. É isso, eu acho que a gente é muito rico em muitas coisas em São Paulo e a gente só tem que fazer acontecer, né? Esses diagnósticos, esses planos já estão aí e agora é realmente colocar em prática. Só uma última pergunta: vocês vão tentar de alguma forma obter um pacto desses candidatos, fazer com que eles assinem esse documento para se comprometer com essas metas? Então, essa é uma pergunta super interessante. Sim, a gente tem um site que é Mobilidade nas Eleições São Paulo. Eu passo depois para você o site correto. E a gente vai sim, vai ter uma carta compromisso com os diferentes candidatos que a gente gostaria que eles se comprometessem com essa agenda de princípios, né? E o que a gente vai estar fazendo também como coalizão, né? Coalizão Mobilidade e Clima, é avaliando os programas de governo apresentados. Então, o que eles estão trazendo, o que não. Porque o que é interessante é que tem pautas aqui que são muito fáceis de serem incorporadas, porque algumas vezes trazem um pouco de city marketing, o tema da inovação e bicicleta, mas tem pautas que são muito mais complicadas, que é o tema, por exemplo, dos recursos para a mobilidade ativa. Então, a gente quer entender exatamente quais são as diferentes propostas e trazer um olhar técnico, né, para as pessoas, para elas entenderem como avaliar esses programas também. Eu peguei aqui o site, é mobilidadeativanaseleições.org.br. Isso. Quem quiser, então, pode acompanhar Mobilidade Ativa nas Eleições.org.br. Carol, muito obrigada. A gente se encontra semana que vem novamente. Um beijo para você. Um beijo. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigada. Até mais, Carol. Bom, deixa eu ver se eu consigo pegar alguns recados aqui. Um minutinho. Onde que eles estão? Aqui, achei. A Maria de Fátima Silva, de Rio Verde, Goiás, está agradecendo pelas informações e eu agradeço pela companhia. Maria de Fátima. Dirce Conrado Veiga, boa tarde. Paulista de Roma, Itália, sempre atenta às notícias que os outros não dão. Muito obrigada pelo incansável trabalho de todos vocês. A luta continua. Obrigada, Dirce, pela companhia e pela mensagem tão bacana. A Edith Magalhães está aqui também, esse desgoverno na prática, que era a morte dos pobres. A Angela Maria de Freitas disse assim, olha, não são policiais, são terroristas de uniforme. Em relação a essa notícia que a gente deu da PM que assassinou esse jovem de 19 anos e a conversa que a gente teve com o Silvio Catiabava agora há pouco, né? A Cristina Alvarenga disse assim, assustador o número de mortes por abordagem policial, imensurável a dor dessas mães que perderam o filho, dessa mãe que perdeu o filho no dia do seu aniversário. Estamos vivendo uma barbárie, crise sanitária, econômica, política, e etc, inclusive. Realmente, esse garoto que morreu, o Rogério, ele estava fazendo 19 anos no domingo, quando foi assassinado pela PM. A dor dessa mãe, de fato. A Vera Gonzaga disse, até amanhã, pessoal. Ela já sabe que eu já vou me despedir. Obrigada pelo melhor programa da televisão brasileira, o único programa que é bom para todos. Obrigada, Vera. Wagner Espanhol,
que inclusive apoia a gente no YouTube, ele disse, poxa, cheguei atrasado, vou assistir completo depois. Estava sentindo falta, Wagner. O Wagner está sempre aqui comentando, mandando recados para a gente. Assiste sim, a conversa com o Gilberto, com o Gilberto Maringoni, com o Silvio Catiabava e com a Carol Guimarães. Foram conversas muito boas. A Eliane Fugêncio, já disse aqui o nome dela. Carla Fiel. Também já peguei o comentário dela. Boa tarde. O Maringoni, o Silvio e a Carolina, todos os dias é uma bênção acompanhar o BPT. Até ali de novo, porque é tão legal o comentário. É isso, pessoal. Deixa eu ver se eu pego mais um aqui. Mais do começo, para ler o nome de todo mundo que está acompanhando. Nadege Rocha, ela falou assim, olha, aula não é sinônimo de escola. Escola é muito mais amplo. Fala-se de voltar às aulas. Então, não estão considerando a formação que atravessa o sistema presencial. Sem vacina, sem escola, disse ela. Em relação às discussões que a gente tem feito, em relação à volta às aulas. É isso, pessoal. Deixa eu repetir mais uma vez os serviços, os recados para vocês que estão acompanhando a gente em relação ao catarse.me/TVT, que é o nosso site de financiamento coletivo, onde você pode fazer uma doação para a TVT, e daí você ganha 30% de desconto nos livros da editora Boitempo, fazendo uma doação de R$30 ou mais. E daí, se você doar para a TVT pelo Catarse e também se inscrever no nosso canal do YouTube, você ganha 40% de desconto nos livros da editora Expressão Popular. No YouTube, não esquece de, primeiro, se inscrever para você receber sempre notificação quando o programa entrar ao vivo. Você também pode se tornar membro, daí você faz uma contribuição, são R$7,99 por mês, para ajudar a TVT, a Rádio Brasil Atual, esse projeto de democratização da comunicação. E você também precisa curtir o nosso vídeo. Curte o nosso vídeo sempre, porque daí a própria plataforma do YouTube ajuda a impulsionar para chegar para mais gente, para que mais gente possa acompanhar o Bom para Todos e ter acesso ao nosso conteúdo. Então é muito importante que você curta o nosso vídeo também, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook. Se você está acompanhando pelo Facebook também, não deixa de curtir e, se quiser, claro, você pode compartilhar o nosso conteúdo. É isso. Muito obrigada pela companhia. Bom para Todos volta amanhã às 3 horas da tarde. Antes disso, é claro, tem boletim de notícias ao 12h55. Esqueço de avisar vocês que sempre acompanham, mas todo dia, 12h55, a gente tem o nosso boletim de notícias ao vivo também, com os principais destaques do dia, tá bom? Então acompanhem, 12h55, ao vivo, na TV e nas redes sociais, todos os dias. É isso. Beijo grande, boa tarde, até amanhã. Tchau, tchau.